amante do perdão, levantou a voz com propriedade neste jeito de se expressar. Frei Francisco. Estou ansioso para ouvir-te sobre o sexo. O homem de Assis, pleno da sua conduta cristã, estava interessado em falar algo sobre o sexo dentro da sua comunidade. Os seus companheiros haveriam de conscientizar sobre todos os assuntos, ainda mais sobre o sexo. E falou com sabedoria. Irmão Boaventura. Desejamos a paz de Deus para todos os corações. Permita o Senhor que possamos entender com profundidade todos os problemas inerentes à vida, sabendo conquistar as virtudes no meio dos desastres morais. Meu filho. O sexo em si é um gerador de energias divinas na sua estrutura, é por seu intermédio que a vida física se expressa na Terra, nas ramificações de todos os reinos da natureza. O sexo no homem faz desabrochar a maior força, até então conhecida na forma de instinto. Supera todas as deficiências, somando variadas energias, para alcançar seus objetivos. No entanto, ele carece de educação e disciplina para sublimar-se como virtude espiritual. Sei que vamos encontrar muitos irmãos incapazes de superar o impulso sexual. Mesmo já tendo dominado outros instintos grosseiros, este e o medo da morte são sempre os últimos a serem vencidos, principalmente o do sexo, por acompanhar a alma, onde ela deve residir. O sexo insaciável, quando desgovernado, não respeita os direitos outros, criando problemas, cujas desarmonias são destruidoras e, sem a devida disciplina, desinquieta a sociedade, desmancha lares e desfaz amizades, desvia almas e desagregando comunidades. Todavia, se os irmãos que vieram com a finalidade de dar continuidade aos povos e oportunidades às almas de virem ao mundo alcançar a educação sexual, derem ao sagrado impulso as devidas diretrizes, eles se transformarão em força de Deus, para a criação da luz. O Evangelho nos diz dos homens que se fizeram castos, que nasceram castos, e que não são castos, e amplia a castidade em um conceito por excelência mais elevado, do homem puro em virtudes. Nada estamos exigindo de alguém para seguir ao Cristo. Expomos regras para bem servir a humanidade, em seu nome. Não queremos tirar quem quer que seja das suas obrigações familiares para com as suas esposas, filhos, parentes e amigos. Fazemos apenas a criatura se voltar para dentro de si, tomar parecer com a sua própria consciência, e ouvir a sua voz interna. Cada lugar é bom para se agir em nome de Deus, e queremos aqueles que possam nos acompanhar por onde precisamos ir, livres, pela nossa própria vontade e responsabilidade. Não queremos determinar para pessoa alguma como deve usar o sexo, o que até os animais sabem. Queremos, sim, despertar criaturas para Cristo e para Deus, sob o comando de consciência. Frei Felipe, no seu ambiente de serenidade, despertou da Madama porque passara e deu sinal de interesse, falando com bondade. Irmão Francisco, seria bom para todos nós, se soubéssemos algo mais sobre o perdão. Francisco, diligente e amigo, asseverou com riqueza de detalhes sobre assunto que ele tanto amava, estruturando todos os seus pensamentos na força da palavra, fazendo-se ouvir com respeito. Frei Felipe, que Deus, na sua divina sabedoria, possa nos inspirar a todos neste momento de meditação e nesta escola do Evangelho. Falar sobre o perdão muito nos agrada. Ele abre as portas da verdadeira felicidade, e faz com que o nosso coração se sinta livre da opressão da consciência. E tão divino, que nos dá condições de esquecer as ofensas, favorecendo-nos ambiente para refazer amizades. Quem já entende o que deve perdoar, está a compreender o que existe o bem-estar espiritual. Quem já gosta de perdoar, é aluno na escola da caridade consigo mesmo, e quem perdoa por amor às criaturas do que ofendem, já se libertou das contingências do mundo e alcançou o bem universal, alimentando-se no grande suprimento de Deus. O perdão retira todo o mal dos canais, onde ele poderia proliferar. Ele é a própria paz e socorro para os desesperados, pois transmuta o ambiente pernicioso do ódio em atmosfera onde pode gerar o amor. Somos humanos e desejosos da perfeição espiritual, e em muitas circunstâncias nos ofendemos com ataques inesperados de irmãos que ignoram os nossos trabalhos. O Evangelho, porém, nos apropria com o recurso do perdão e logo limpamos a mente e o coração das mazelas, que o ódio e a vingança começam a estabelecer.
Devemos dar as mãos e cantar dia e noite o cântico do perdão, que ele nos fará passar de homens cativos a seres livres. Perdoa e serás compensado, perdoa, e serás atendido nos desejos sublimados, perdoa, serás forte na batalha contra o mal, perdoa e serás iluminado pela graça e misericórdia do Senhor. Frei Candava, dotado de alta inspiração, dignou-se a perguntar, assim falando: Pai Francisco, desejaria ouvir alguma coisa no que tange à felicidade. Francisco de Assis, meditativo, respondeu com emoção: Felicidade, meu caro companheiro, por enquanto, na Terra, somente temos notícia da sua beleza e do seu estado permanente de bem-estar. Depende do esforço de cada um, no pleno exercício do aprimoramento. Ela é e nunca foi doada, é conquistada pela alma que sob o calvário da vida. A felicidade não é comprada nem vendida, é acumulada de passo a passo, pelas linhas de oportunidade que a vida nos oferece em todos os momentos. A felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável, mas, para tanto temos de lutar e vencer a mais dura das batalhas, na guerra com nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os inimigos que muito conhecemos, o ódio, a inveja e o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho, o egoísmo, etc. São frentes de lutas que devemos travar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Muitas criaturas há que desanimam na busca da felicidade, por desejarem desfrutá-la de imediato, fato impraticável. Ela começa com a simples mudança de pensamento, descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência, demorando, às vezes, tempo prolongado. A verdadeira felicidade exige, na vida de cada um, a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos, a pureza de coração, da palavra e da vida. Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser, e nunca mais a perderemos e ela nos acompanhará no tempo que se chama eternidade. Frei Pedro, consubstanciado no clima da tolerância, revelou com alegria o que se passava no seu íntimo, assim perguntando: Pai Francisco, se fosse agradável ao Senhor, eu desejaria conhecer qual a utilidade do prazer. O homem de Assis, jovial e sorridente, interessado na paz de todos os seus companheiros, falou com serenidade. Frei Pedro, jamais me esqueceria de tocar neste assunto, que interessa a todos. Todos os assuntos devem ser lembrados, na nossa comunidade, para a nossa própria cultura espiritual. Cumpre-nos vigiar todas as interpretações que dermos a tais assuntos, para que cooperemos com a própria perfeição das nossas regras. Não é o que eu digo que será o certo, é o que for certo, aprovado pelas nossas consciências conjunto, e ainda, submetido ao disciplinador comum que se chama tempo. Prazer, meu filho, tem variadas modalidades de interpretações, dependendo muito da evolução da alma. O prazer do guerreiro é fazer a guerra e vencê-la. O prazer do comerciante é vender, enriquecer-se cada vez mais. O prazer do camponês é adquirir terras e mais terras, e todos os anos colher o mais que puder, regurgitando os seus celeiros de frutos e sementes. O prazer do político é alcançar postos e mais postos de mando, dominando os povos. O prazer da mãe é ver seus filhos bem de vida, vivendo em paz. O prazer do tribuno é falar bem e ser famoso. O prazer do escritor é escrever, de sorte que todos gostem. O prazer do usurário é o ouro. As enumerações poderão ser infinitas nas linhas do prazer, no entanto, bastam estas para que possamos entender como escolher o nosso prazer. O prazer real da nossa comunidade é o mesmo prazer de nosso Senhor Jesus Cristo, o de servir, com todos os cambiantes do amor, de compreender com todas as modalidades do entendimento, de sermos bons com todos os recursos da perfeição, de ajudar com todos os meios para reerguer o beneficiado, de perdoar com completo esquecimento das ofensas, de falar em todas as línguas conhecidas pelos sentimentos, de repartir o que temos com a máxima segurança, de aliviar todos os sofredores que estiverem ao nosso alcance. Devemos ter, igualmente, um grande prazer em ouvir quem aponta os nossos defeitos, em amar sem condições em todos os rumos das nossas atividades e, por último, em servirmos de instrumentos para que fale por nós o Verbo Divino. E nesta mesma sequência,
deveremos sentir prazer no respeito às convicções das criaturas no campo religioso, político e filosófico, sem pôr, às vidas alheias, o modo como vivemos. Se sentimos prazer na liberdade, devemos oferecer o mesmo prazer aos outros, porque Deus sabe o que fazer, filtrando todos os prazeres incentivados pelos homens, deixando o prazer divino que ele achar conveniente para nossa felicidade. Frei Silvestre, portador de alta dignidade, estava aguardando uma pergunta, para que todos ouvissem com atenção, e assim se expressou com alegria. Pai Francisco, se for oportuno, eu queria compreender melhor o porquê dessa urgência de pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, se a Igreja Católica já o faz há mais de 1000 anos. Francisco, agraciado pela paz de coração e rejubilando-se de contentamento, principalmente pela pergunta articulada, falou sem rodeios: devo, nesta hora, dizer a todos os companheiros de trabalho, a nossa diante da Igreja, onde o nome de Pedro, o apóstolo, figura como o primeiro apóstolo cristandade. Primeiramente, queremos que todos compreendam e saibam do nosso respeito por essa Igreja de Deus, que se fez presente no mundo pelos seus representantes. Essa Igreja lutou com todas as suas forças, no sentido de manter o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aceso em todas as suas virtudes. Depois de determinado tempo, ela se aliou, como é do conhecimento de todos os irmãos, ao Estado aliviar as perseguições contra os cristãos, de maneira tal que o Evangelho pudesse avançar mais livre da ignorância humana, envolvendo o espírito na letra, que silencia certas verdades. Até aí concordamos, devido à situação espiritual da humanidade de estar preparada para tal vivência em espírito e verdade. No entanto, o deslize avançou além das linhas em que deveria parar e descuidaram em demasia da essência, de sorte a procederem de forma pior do que os políticos e os guerreiros. E o contrassenso maior foi matar em nome de Deus e de Jesus Cristo. Eles, os dirigentes da Igreja Católica Apostólica Romana, perderam as condições espirituais de pregar o Evangelho. Muitos deles já nasceram condicionados pelas novas escolas de sacerdotes, imbuídas do crime, do orgulho e do egoísmo, do fausto e do mando, da prepotência e da vingança. E agora, como voltar atrás e reconduzir a religião às bases verdadeiras? O tesouro maior do mundo escapou das suas mãos, pelas interpretações de falsos teólogos, eivados que estavam e estão da influência do ouro e do bem-estar material. Se não fosse isso, não precisariam do nosso trabalho. Nós iríamos, de corpo e alma, engrossar as fileiras do clero organizado. Estamos aqui, como nos recomenda o Senhor, que sempre ouvimos, para levantarmos a sua Igreja e reconstruí-la nos alicerces primitivos de amor e de caridade. Não se pode dizer que todos da Igreja erraram, pois generalizar qualquer assunto é demonstração de cegueira espiritual. Existem muitos sacerdotes que lutaram e lutam, dando a própria vida em favor da pureza dos conceitos do Cristo, e isso é louvável nos dias que correm. Mas, os dirigentes, na maior parte estão influenciados pela dissonância doutrinária. Esqueceram o amor e, se porventura falam nele, não o vivem. Esqueceram a caridade, e se por vezes falam nela, se esquecem das obras. Esqueceram o perdão e se lembram dele algumas vezes, nunca perdoam. Falam muito de paz, entretanto não dão um passo em favor dela. Somos ovelhas no meio de lobos. Pelas ideias que estamos cultivando qualquer hora seremos atacados, porque a nossa prática vai prejudicar a vida deles incompatível com a vida de Jesus Cristo. A urgência que temos de pregar o Evangelho é neste sentido, relembrar o Evangelho primitivo, de que, graças a Deus, não mudaram a letra, mas o sentido, com o qual poderemos, com a graça de Deus, recompor usando mais da própria prática, para depois falar daquilo que foi vivido. Reiteramos aqui o nosso agradecimento a essa Igreja que caindo, por ter conduzido o nome de Jesus na viagem dos séculos, e onde o reencontramos na vida de alguns corações que amam. Agradecemos, ainda, pela quiescência de sua santidade em abrir os caminhos e aceitar as regras propostas por nós junto à sua compreensão. Não devemos esperar nesta jornada, algo de bom para o nosso próprio proveito, porque a humanidade já está habituada aos maus costumes. E o nosso trabalho é de sacrifício, de disciplina e de amor, na sua mais alta pureza, concernentes aos bons sentimentos. Não devemos julgar qualquer pessoa nem as intimações,
que já se fizeram presentes no mundo, mas temos um dever, pela voz que nos chama a trabalhar. E se acreditamos nela, vamos sem esperar. Vamos servir. Frei Rogério, dedicado servidor do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de verbo que fluía facilmente à flor dos lábios, disse: Pai Francisco, será para mim especialmente agradável, se ouvir algo mais sobre o que é a consciência de que muitos falam, mas pouco se diz, permitindo uma compreensão mais profunda. O nosso irmão Francisco, com os lábios ocupados por sorriso espontâneo, deu um intervalo entre pergunta e resposta, de modo que as ideias pudessem surgir em ambiente de inspiração superior. E argumentou com presteza. Frei Rogério. E de notória compreensão que esse assunto participe das cogitações de Deus, no recôndito das almas. Os nossos teólogos, homens por vezes inspirados, deixam escapar, de vez em quando, algo que nos sacia a sede de saber sobre a consciência, mas eles mesmos duvidam do que falam, por lhes faltar a segurança, neste assunto de difícil comprovação. No entanto, caro filho, nunca devemos abandonar um assunto, porque ele se nos apresenta fraco em sua existência e de difícil entendimento. Foi muito boa a lembrança e rogo a todos que oremos em conjunto, para que possamos buscar mais além do que ainda não entendemos com precisão. Quero o parecer de todos a respeito deste assunto, porque é nesta preocupação cristã que encontraremos o princípio do caminho que nos levará à fonte da sabedoria. Já li alguma coisa sobre esse assunto no grande livro da natureza, folheado pelas experiências, pelas mãos de cada dia, e encontrei, caros companheiros, uma abundância de códigos representativos, cuja interpretação será dada pelos que os leram como eu. No entanto, não devo dar a minha opinião pessoal. Rogo a inspiração para que eu possa servir de instrumento, não para falar aquilo que me agrada, mas o que for o certo. Eu peço a verdade. Vejo a alma, Frei Rogério, como se fosse uma espiga de milho. A espiga é protegida por várias palhas sobrepostas, estando no centro, o sabugo, dando firmeza aos grãos. Parece-me que o espírito é obrigado, em obediência às leis de Deus, a se revestir de inúmeros corpos, que podemos chamar roupagens espirituais, para com elas descer neste mundo, de acordo com a determinação divina. No centro, existe um corpo de comando, no qual o espírito sente a grandeza de Deus, e acata as ordens mais sutis. Paulo disso era conhecedor, quando dizia nestes termos, em que muito medito, o Cristo em mim é motivo de glória. Jesus nos fala por esse campo de sensibilidade, que se aguça cada mais com a nossa maturidade espiritual. Esse campo é a consciência e os outros corpos são mutáveis, como que para encontrarmos a realidade, mas o centro faz parte da divina presença dado a sua sutileza que se esconde nas dobras do tempo e que somente Deus conhece na sua totalidade, registra tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, em uma área infinita, onde sempre há lugar para mais coisas. Que Deus me perdoe, se falo o que não devo, entretanto, encontro o assunto uma grande alegria, por nos dar motivo de somente gravar em nós tudo se relaciona com amor. Frei Tancredo, imbuído da mais pura complacência, rogou com humildade procurando saber de Frei Francisco assunto dos mais interessantes para a comunidade, entoando a sua interrogação para que todos ouvissem. Pai Francisco, por que sempre que se faz uma comunidade como essa, separam-se as mulheres dos homens? O que há nelas, ou em nós, que nos impede caminharmos juntos? Francisco de Assis, comovido pela pergunta, respondeu melancólico. Frei Tancredo, bem que poderia não acontecer isso. Somos todos irmãos, convivendo na mesma casa de Deus, porém, essa casa tem muitas divisões, para que possamos adquirir segurança naquilo que deveremos fazer. Quando a terra se transformar em verdadeiro reino de Deus, não haverá incompatibilidades, nem separações convenientes entre homens e mulheres. Somos peças idênticas, mas de feições diferentes. Deus criou a mulher, nossa irmã na eternidade, para que fosse a nossa companheira, e nos criou, igualmente, objetivando a mesma função. Existe nela algo, Frei Tancredo, que o homem não tem condições de expressar e vice-versa, de sorte que deve haver troca de bênçãos que os dois carregam nos guardados dos corações. Vou falar-te sobre o que, de certa feita vi, em estado de oração, se não estado de graça pela graça divina,
não por merecimento, duas mãos derramando luzes, como se fossem um trigo luminoso, na cabeça de um casal. Elas brilhavam como o sol e as duas criaturas absorviam aquilo pelas cabeças, como se um repasto dos anjos. O homem transformava aquela luz em outra luz, circulando em todo o seu corpo como se fosse o seu próprio sangue dando-lhe vida. Porque vinha da vida maior, e a luz tomava colorações de um vermelho encantador, agitante, estimulante. A luz que era derramada na cabeça da mulher, do mesmo trigo divino, transformava-se em um fluido azul, que, de tão lindo, é de difícil descrição, provocando os mesmos efeitos no seu mundo interno. E aquela força visitava toda a sua carne, sem perder lugar que fosse, arregimentando tudo em vida, para a vida maior. O que mais me admirou foi quando olhavam um para o outro com desejos e carinhos, senão de amizade profunda e sincera. Saía da mulher em direção ao homem, pequena chama de luz, não tão brilhante como quando entrou, pela graça de Deus e sumindo em suas entranhas. Ele, tomado de novo vigor, sentia-se feliz e desejoso de viver, mas, viver mais, tudo cheio de esperança. A mulher também recebeis do homem essa mesma bênção, da maneira como tinha doado e com os mesmos efeitos. Esse clarão azulino que saía da mulher, no êxtase de amor, para o homem, diretamente à fonte da vida, e o vermelho encantador do homem para a mulher, buscava igualmente o ninho, onde se geram os rudimentos da própria vida do corpo. Notei a grande necessidade dos dois permanecerem juntos, para não morrerem carentes dessas luzes de Deus, que se transformam nos corações das criaturas e de que cada um sabe fazer a sua própria porção. A carência de um que se encontra no outro é força que não obedece, pelo menos no mundo em que vivemos, à vontade. Não tem barreiras de filosofia, religião ou ciência. Não teme cadeia, nem armas, não distingue pai, mãe, filhos, nem parentes, companheiros, ou amigos. Não recua diante da força, e não teme ser emparedada. Essa força domina reis e sacerdotes, não recua diante de guerras, nem de rumores de guerras. Não se importa com o tempo, e vence as fúrias dos mares. Se ela tivesse condições, demandava as estrelas, com o mesmo calor que alcança seu objetivo ao toque da mão. Essa força, meu filho, é o sexo. Manifesta-se sob variadas formas, mas é o mesmo sexo. Sabes agora por que não podemos, por enquanto, vivermos, homens e mulheres, juntos em comunidades como a nossa. Não podemos dormir juntos com as nossas confreiras, como fazíamos em criança, por falta de preparo espiritual, por falta de domínio, por não termos ainda domesticado os nossos pensamentos. Já é muito avanço não invadirmos domicílios e não atacarmos nossas filhas, porque os instintos nos religam a isso. O futuro nos dirá o que deve ser feito neste sentido, para que possamos o que deve ser feito neste sentido, para que possamos ser irmãos em Cristo de tudo aquilo que foi criado por Deus. Eu desejaria que todos compreendessem, e muito mais eu, o mais necessitado, que estamos separados das nossas irmãs em Cristo somente pelo físico, mas, espiritualmente estamos ligados para a eternidade, por precisarmos delas no campo imenso da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e elas, certamente, de nós para formarmos a unidade benfeitora na formação de um ambiente de luz, nas trevas da terra. Peço desculpas se falei muito o que não deveria falar. Pede a Deus por mim e eu, particularmente, peço a todos que me ajudem a disciplinar a minha língua, e, se for preciso, que a castiguemos. Frei Diogo, admirador do silêncio e cultivador da tranquilidade, argumentou com ardor. Pai Francisco, se fosse de utilidade para nós outros, desejaria ouvir alguma coisa sobre o respeito. Francisco de Assis, satisfeito com o encontro daquela noite, pelo interesse dos frades em variados assuntos, sorriu internamente e deu graças a Deus por aquela escola em que ele, Francisco, era o mais necessitado. E respondeu a Frei Diogo com dignidade. Meu filho, o respeito é um ambiente sagrado, na linha do nosso entendimento. Cada um de nós é parte da vida universal, mas com vida distinta a alma é um verdadeiro mundo, e dentro dela existem leis que devem ser obedecidas a não ser que queiramos sofrer as consequências da nossa ignorância. Certa ocasião quando estive na França com meu pai, visitamos a casa de um velho sacerdote, homem de Deus, que tinha uma grande biblioteca. Lancei mão de um dos livros,
cuja leitura sobre coisas da alma me encantou. Versava aquele valioso livro sobre o que deveríamos fazer para adquirir autoeducação. O tópico que mais ficou gravado em minha mente exortava a quem o lesse: conhece-te a ti mesmo, que o resto te será revelado. Somente por este ensinamento foi compensada a minha ida à França. Para conhecer semelhante valor espiritual, eu iria a pé, a qualquer lugar do mundo. Se cada um de nós começar a conhecer a si mesmo, redobraremos o respeito para com os nossos semelhantes. Pedimos a Frei Luís para lembrar alguma coisa do Evangelho que possa reforçar o conceito sobre o respeito, porque, se falarmos o ano todo, ou a vida toda sem que o Evangelho de Nosso Senhor esteja presente, nada dissemos. Frei Luís rememorou por instantes e falou serenamente, como se a alegria estivesse saindo em feição de luz por todos os seus poros. Pai Francisco, poderemos nos lembrar de Paulo de Tarso falando aos Romanos, no capítulo 14. Versículo 14, quando assim objetivou: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Francisco, na alegria peculiar ao seu ser, adiantou com simplicidade. Eis aí a fala do Evangelho, de mais profundo respeito, recomendando-nos acolher o que é débil na fé, sem exigir dele que nos siga e sem a ele impor as opiniões, para não destruir o que de mais sagrado deveremos fazer, a caridade. Se respeitamos as ideias alheias, os semelhantes passam a respeitar as nossas, e Deus, a grande onisciência, sabe que a verdade condensará as ideias que ficarão nos corações. Devemos esquecer a pretensão e sermos conscientes do que representa a verdade. Busquemos, meus filhos, o Cristo todos os dias, para que Ele nos guie e abençoe na nossa jornada. Frei José, com os seus sentimentos sobremodo integrados na caridade, interrogou com discernimento. Pai Francisco, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a saudade. O homem de Assis redarguiu com serenidade, nos modos que sempre acudia aos famintos do saber. Frei José, lembraste de um ponto dos mais sensíveis na lavoura dos sentimentos. Ela se divide em duas forças poderosas, a que nos faz sofrer e a que nos faz amar cada vez mais a vida e a Deus. No primeiro caso, quando empenhada em ligar criaturas, e uma delas rompe os laços desta força de Deus, faz com que o abandonado sinta no coração toda a espécie de infortúnios, podendo chegar ao extremo de desastres morais e espirituais. Entretanto, quando a saudade serve de fios invisíveis por onde corre o amor puro de pessoas que se amam e se encontram distantes umas das outras, transforma-se em seiva divina que fortalece mais ainda a unidade dos sentimentos, valorizando os tesouros do coração. A saudade pura não encontra a distância no espaço, nem no tempo, criando de tal sorte um vínculo que, mesmo as almas estando separadas, se sentem unidas pela força do amor. Se estás com saudade e te é ofertado um palácio para que nele te possas distrair, engana-se quem esse benefício te quer fazer, porque será dentro dele que a saudade se avolumará, apesar de todo o bem-estar, por nada haver que se compare ao amor, que tudo supera. Nada há o que se compare ao ambiente divino da saudade pura. Aquela que faz o coração pulsar no peito, como um som de Deus. Se alguém te levar a visitar as mais belas metrópoles da terra, que te ofertem as lindas visões das coisas mais aprimoradas da ciência moderna, ainda assim não te aquecerás daquela imagem que amas e que a saudade te faz lembrar. Se fosses levado para o reino onde a paz fosse o clima natural, onde não existisse necessidade de qualquer ordem e onde todos vivessem como uma só família, sem perigos para qualquer pessoa, onde o céu fosse o mais lindo, faiscando de estrelas das mais belas, onde até os anjos fossem visíveis para todos, mesmo assim, que Deus me perdoe, se não estivesse lá a pessoa que amas, a saudade te faria esquecer tudo aquilo, para te lembrares, com todo fulgor, com toda alegria, de quem projetou a sua imagem no centro de teu coração. E essa saudade somente desaparecerá, quando estivermos integrados na consciência de Deus, a falarmos como falou o Cristo: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Cultivemos, pois, a saudade, mas aquela saudade pura, que poderá acender, em nós, luzes de todos os matizes, na busca do nosso amor, para que ele, na liberação total dos nossos sentimentos, se interligue a toda a criação de Deus. Frei Luís, demonstrando em todos os aspectos, grande inteligência e elevada lucidez, inquiriu com respeito:
Frei Francisco, se os bens terrenos podem ser instrumentos de grande valia em nossas mãos para o bem da humanidade, por que não os firmamos sobre esses valores, para que possamos melhor servir a causa do Evangelho? Francisco, perlustrando o pensamento em variadas direções da história universal, coletando aqui e ali experiências que dignificam, respondeu com humildade. Frei Luís, essa é uma pergunta que nos faz pensar, e que exige de nós um argumento sádio. Para que não haja falsas interpretações, é bom que repitamos que o ouro em si, nada faz de mal, nem tampouco de bem. Ele não pensa, não fala, não chora e não escreve, é por excelência um metal nobre, com o qual muito se pode fazer. Se bem conduzido por inteligência educada e sábia, nos colocará nos lugares certos, sem mãos inescrupulosas, será fonte de desastres de difícil contenção. Podes pensar que a nossa comunidade está sendo educada para o devido desprendimento acerca do dinheiro. Como te enganas? Se lançarmos mão dos bens materiais sob pretexto de ajudar ao próximo, estaremos fazendo o mesmo que a Igreja Constituída de Roma fez. Os nossos instintos vão apagando a verdadeira caridade e neste caso, não precisaríamos desta comunidade, cujo alicerce é desprendimento, por não estarmos preparados na lida com ouro. Esse assunto é muito profundo e o próprio colégio apostolar do Mestre ouviu dos seus lábios que, quando fossem pregar o Evangelho, não levassem ouro nem prata, e ainda acrescentou que não conduzissem 2 túnicas. Os bens terrenos nos prendem e desvirtuam, por enquanto, nossos ideais, mesmo os mais sagrados. Vamos pensar nos talentos eternos, aqueles que possamos conduzir sem que o ladrão roube ou a traça corroa. A nossa comunidade existe para reviver a época de Jesus, na sua feição mais pura e mais simples. E disse ele ainda, que onde estivesse o nosso tesouro, aí estaria preso o nosso coração. Não podemos viver no regalo da fortuna, nem no ambiente dos prazeres, vida fácil nos acomoda, por ainda não termos atingido a perfeita liberdade. Sei que a tua intenção é das mais nobres que possam existir, mas somente a boa intenção não garante a nossa paz. É necessário saber o que fazer, e fazer com discernimento todas as coisas. A felicidade, bem sabes, não está nos bens terrenos, não se compra, nem se vende, é conquista da alma, passo a passo, e dia a dia. E se nos harmonizarmos por dentro, que recebermos de fora vem por acréscimo de misericórdia. Frei Morico, dispensador da alegria pura como sendo uma virtude de luz, demandou com satisfação. Pai Francisco, o que é a fé? O filho de Assis ponderou nos grandes feitos dos mais abalizados santos, buscou a Jesus na sua mais alta expressão de santidade e afirmou. Frei Morico, a fé é a substância das coisas pensadas, nos ensina o grande convertido de Damasco. Essa fé avança em todos os sentidos e sustenta a vida em todas as demandas dos homens e dos anjos. Onde não existe fé, não pode existir vida. O produto da fé é o milagre da vida. A própria felicidade depende da fé, da sua presença marcante e sutil. Não poderíamos estar aqui reunidos, com os objetivos que nos animam a todos, se não fossem alguns traços da fé. A fé é, pois, uma força do coração que atrai aquilo que firmemente queremos, sendo infinito seu campo de ação. Assim como cultivamos na lavoura tudo aquilo que deveremos colher, é nobre e justo que devamos cultivar as virtudes no solo dos corações, que, se bem cuidado, os frutos não se farão esperar. O ser humano é o que a sua fé determina. Devemos unir os nossos pensamentos, buscando a retidão dos sentimentos, para que na flor das ideias que surja a fé, na glória de Deus e no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Se estás triste, busca de novo o teu íntimo e verás que escapuliu, sorrateiramente, a tua fé. Se sentes, por momentos que seja, ódio de alguém, certamente que a tua fé faltou. Se falas mal de alguém, é certo que a fé não se fez presente em teu coração. Se esqueces o amor ao próximo pois, a fé que te faltou nas entranhas do ser. Se foste enredado pela ignorância, desfazendo-se das qualidades alheias, podes verificar que a tua fé está escondida nas dobras do ciúme. Se não respeitas os direitos alheios, certo é que esqueceste a fé. Se tu deixas passar despercebida a caridade, o que dizer da fé? Se não te lembraste do amor, nessas feições mais simples da vida, é porque te faltou a presença da fé. E por isso, meu filho,
que a fé é verdadeiramente a substância das coisas pensadas, e essas coisas pensadas, para representarem a fé, haverão de ser selecionadas pela presença do Evangelho, porque somente ele sabe dar rumos à fé pura, a fé cristã, a fé de que tanto falava Jesus e que repetiam todos os seus discípulos. O próprio Evangelho é obra da fé. Qualquer um de nós que a esquecermos, bem como as obras que a complementam, será um irmão que, mesmo andando, está morto, porque ensina a boa nova que a fé, sem obras, é morta. E através dela que chegaremos ao reino da esperança. Frei Sabatino, dotado da palavra fácil, interrogou a Frei Francisco. Pai Francisco, o que é o amor? Francisco de Assis redarguiu com alegria, sobre o beneplácito da virtude que ele tanto amou, desfrutando deste ambiente divino da sua própria conquista. Meus amados filhos, esta pergunta do nosso irmão Sabatino nos lembra sobremaneira do nosso divino mestre, em todas as suas diretrizes quando estagiou na terra, porque ele foi a personificação do amor. Ele é o amor. Devemos deixar bem entendido que o amor tem ramificações variadas nas suas sequências de luz, mas a sua missão é libertar o homem e conduzi-lo para Deus, despertar todos os sentidos das criaturas, de maneira que todos os seres humanos possam compreender melhor a vida, conhecendo a si mesmos. O Cristo, em 3 anos, descortinou o amor, mas a distância evolutiva entre ele e nós é tão grande, que precisaremos de vários séculos para o compreender e começar a vivê-lo. Se esta comunidade se desprender de todos os bens terrenos e não tiver amor, nada terá feito perante os nossos compromissos, com os anjos que nos cercam. Se somente pensar nas coisas boas, sem fazer o mal a alguém, nada terá realizado, no percurso das nossas exigências. Se trabalhar dia e noite, e o que ganhar, doar aos que sofrem, se não tiver amor, nada terá feito na conquista da verdadeira paz. Se fizer jejum, quase todos os dias, em favor do bem-estar da coletividade, se não tiver amor, na verdade vos dizemos, que nada terá feito para o bem das criaturas. Se andarmos com uma só túnica, com somente um par de sandálias, desprezarmos os bordões, e não tivermos onde reclinar as cabeças, se não tivermos amor, ficaremos todos como éramos antes, quando nada fazíamos. Se orarmos dia e noite em favor de todas as criaturas de Deus, com toda a piedade que o sentimento possa expressar, se não tivermos amor, nada teremos feito para aliviar e confortar os nossos irmãos. Se desenvolvermos o dom de curar todos os enfermos e curá-los sem a presença do amor, essa cura tornar-se a mera vaidade, será uma cura morta, porque somente o amor é vivida a vida, por ser proveniente da vida universal. Peço a todos que aqui me ouvem que me ajudem a compreender o amor e a consertar as minhas faltas no exercício do amor, colocando esse meu amor equivocado nas bênçãos da disciplina, para que o Cristo me visite e me ajude a amar. Peço a todos vós, companheiros que sabeis amar, que me façais essa caridade, prendei-me, e mesmo me amarrai quando necessário, para que eu compreenda o valor do amor para com Deus e o próximo. O amor é paz, o amor é entendimento, é caridade em todos os seus aspectos de educação e de sabedoria. 19. O servo querido. Certa época, conversando Jesus com os discípulos, anunciando a sua ida para as regiões de luz junto ao Pai, João manifestou vontade de acompanhá-lo, porque o amava muito, e o Cristo sentenciou: importa que fiques até que eu volte. E João regressou novamente, no século XII, na personalidade de Francisco de Assis, para sentar as bases da volta do Mestre. Foi ele quem abalou o mundo com a sua dignidade espiritual, com seu amor sem limites. Foi ele o responsável pelo regresso de grande parte dos religiosos de todo o mundo aos ensinos primitivos do Evangelho. A figura pequena e franzina de Francisco de Assis carregava consigo bagagem espiritual que deslumbrava céus e terra. Veio viver o Cristo, para que ele despertasse os corações dos homens. Francisco de Assis é o mesmo João Evangelista em época e roupagem diferentes, o mesmo espírito de luz, com a mesma missão sublimada de amor, em nome de Deus e do Cristo, com a sagrada missão de reintegrar a Igreja Católica Apostólica Romana nos caminhos da humanidade e da renúncia, de fazer com que o Evangelho se esplendesse em meio à petrificação, no qual o orgulho e o poder temporal eram reconhecidos como verdadeiros senhores. Ele foi como que uma carta do Mestre no envelope do corpo, endereçada aos homens de boa vontade que fossem capazes de lê-la.
Eis que a lei da reencarnação se faz presente, mostrando a eternidade da alma, que volta às lides da terra quantas vezes forem necessárias. A grande agremiação já mencionada teve no mundo a importante tarefa de resguardar os preceitos do Príncipe da Paz. Usou os meios que julgou necessários até que o Espírito de verdade se revelasse pela reviviscência do pergaminho divino. No entanto, nesse grande intervalo, os céus, na consciência de que não poderia ser esquecido vigiar e orar do divino amigo, de tempos em tempos, enviaram à terra equipes de anjos. Assim, a missão dos sacerdotes não ficaria esquecida em sua pureza. Não foram essas as palavras do alto, condensadas nos 10 mandamentos revelados ao legislador hebreu: amar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho deveria ser pregado à altura do entendimento dos povos, sem avanço temporário mas sem omissões. Francisco veio suscitar nos cristãos e, em primeira linha, nas autoridades eclesiásticas, o perdão, a concórdia, a humildade, a fé, a caridade, o desprendimento e obediência, porquanto, a prática, aliada à teoria, é a luz que a esperança alimenta. Não estamos aqui fazendo críticas à organização cristã, a qual o mundo e as criaturas tanto devem. Estamos apenas mencionando os fatos e os meios usados pelo mundo espiritual, para preservar o cristianismo dos ataques das trevas. Antes, porém, é uma honra para os que tiverem olhos de ver, enxergarem a descida de tais mensageiros do Cristo no seio de comunidade como essa. Lembramos que o cristianismo primitivo ficou nas mãos da religião católica, para que ela desse continuidade ao trabalho do Nazareno. Na escola de virtudes preceituadas pela Boa Nova do Reino, a humanidade poderia encontrar os caminhos da verdadeira paz, pelos próprios esforços. Entretanto, do terceiro século em diante, ela começou a desfigurar a mensagem do Cristo, não por ação consciente dos príncipes da Igreja de Roma, ou dos imperadores da época. Não houve culpa, tampouco, do povo inculto e insatisfeito, sendo antes esquema da própria evolução. Como entender a ciência da vida, sem pelo menos assimilar a ciência da terra? Como amar, sem compreender para que serve o amor? Se a massa humana era representada, em sua grande maioria, por ignorantes, de quem é culpa? Se aceitamos evolução, e se fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso, tudo está correndo segundo a previsão de Deus e Jesus Cristo. Nenhuma engrenagem saiu fora dos seus limites de ação. A religião mais acertada é a que mais concita ao amor. A verdadeira religião é aquela trabalhada pelos sentimentos, no templo do coração. Ninguém é dono da verdade, ela se impõe por si mesma, por lei irremovível da evolução. Uma religião que aponta defeitos de outra não deveria se chamar religião, mas, sim, escolhe os sentimentos mais grosseiros, drenados pela ignorância humana. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, com esquemas variados, a fim de despertar nos homens a natureza divina, programada em seu íntimo, pelas mãos do Criador. Francisco de Assis e Antônio de Pádua compuseram uma das equipes angélicas que desceram dos páramos celestiais para espiritualizarem a humanidade, em nome daquele que sempre foi a luz das consciências. O primeiro, nascido em Assis na Itália, e o segundo, em Portugal que, entretanto, se fez romano pelo coração. O nome e a fama de Francisco medravam em todas as províncias e nas consciências dos homens. Era uma presença consoladora e uma fonte de amor. Foi tomando vulto no seio dos principais sacerdotes da época e sendo respeitado por políticos famosos. Era amado em todos os reinos da natureza. Os peixes ouviam suas pregações pela sensibilidade que lhes é própria, as aves cantavam hinos de louvor e assistiam às suas dissertações evangélicas, sem nos esquecermos da conversão do lobo bravio em cordeiro inofensivo. Eis estupenda força de um ser humano, que tanto amou e continua assistindo a humanidade. Embora os contraditores quisessem abafar a voz e a obra do missionário de Assis, os seus feitos sobreviveram a todos os embates das sombras. Arregimentou forças de modo indescritível e quebrou as amarras, tanto do lar quanto do mundo, dos seus amigos e do próprio clero vigente, para apresentar-se como cidadão livre, diante da consciência de Deus, porque era obediente ao Cristo. Francisco de Assis tinha em mira um ideal que, por ordem da consciência profunda e da vontade de Deus, avolumava-se cada vez mais em seu coração: servir ao Cristo, custasse o que custasse. Tinha, como armas para se defender, a humildade e o amor,
a obediência e o desprendimento. Enriquecera seu campo de lutas, enfraquecendo todos os inimigos que porventura surgiram em seu caminho, tanto os de ordem física, quanto os de natureza interna. Tinha, ao mesmo tempo, o alcance divino e humano, pois entendia com facilidade as duas naturezas, em seu mais alto grau de sensibilidade. Apoderava-se de forças em regime de amor para o bem comum de todas as criaturas. Nunca esmorecia, era a caridade presente, onde ela fosse necessária. O coração de Francisco, na opinião de um abalizado teólogo, pouco lhe habitava o peito, era um andarilho nas trevas do mundo, como fonte de luz eterna. O mundo se contorcia em dor, qual mulher em difícil processo de delivrance. As trevas ocupavam lugar de destaque, até mesmo em certas direções do cristianismo. Era imprescindível a vinda de grandes missionários, como ocorreu com a vinda de Francisco de Assis, com uma corte de companheiros, para reativar o ideal cristão, não abruptamente, mas num trabalho paciente de renovação. O vidente de Patmos regressou, fulgurante e feliz, por ver o cumprimento da profecia do divino amigo, quando lhe determinara: importa que fiques, até que eu volte. João ficara na atmosfera da terra, como vigilante, medindo e temperando o calor evangélico, para que as ideias do mestre não desaparecessem, como só ia acontecer aos pais em relação aos filhos menores. Depois de estruturadas as ideias de renovação, que avançaram em todas as direções dos continentes, ele mesmo, depois de voltar ao palco espiritual, em nome de Jesus, patrocinou a vinda de Martinho Lutero, Calvino e outros, para que o livro sagrado fosse conhecido no mundo, por todas as criaturas, em distinção, ainda que através de sequentes processos dolorosos. A obra foi irrigada, adubada, colorida, que é a seiva da vida humana e que corre nas veias do complexo lógico. Não fora isso, a religião que tinha em mãos o tesouro divino e o maior patrimônio da história, o Evangelho, desnortearia as consciências torcendo a verdade de maneira mais propícia à vaidade e ao orgulho. Entretanto, isso não ocorreria devido à presciência do plano espiritual, que enviou socorro, desviando o curso das intenções indignas, mostrando o valor da personalidade do Cristo. As trevas estabeleceram a Inquisição. A luz, porém, usou-a para enviar os próprios inquisidores em direção a outras casas do infinito, de acordo com os seus interesses imediatos. Se João Batista foi o precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero foram os precursores de Allan Kardec. Sem eles, não seria efetuada a limpeza do ambiente para o plantio de novas ideias, na fecundação da liberdade de sentimentos que influenciou o mundo inteiro, e a doutrina espírita não sobreviveria, porquanto a vaidade humana estabelecer-se-ia em todos os países, como ocorreu em alguns, com a oficialização de estreitas ideias doutrinárias. Mas Cristo, comandante do orbe terreno, fez com que fosse cumprida a vontade do Todo-Poderoso, nos seus mais simples detalhes. As palavras de Francisco de Assis, de pureza e de alegria, de simplicidade e de amor, embelezavam todo o ambiente, tomando a vida plena de fé e de esperança, como um céu nos campos da terra. Mostrava o porvir da humanidade com os recursos do presente, abrindo para o mundo e para os homens novo capítulo na história, enriquecendo a vida e o nome de Jesus. A poluição, naquela época, já se fazia visível na mente e no coração, de maneira a impedir que os raios do sol espiritual aquecessem os filhos da terra. Francisco tivera a missão sublimada de ensinar vivendo e de viver ensinando. Seu exemplo era força poderosa a despertar o interesse do bem em todas as criaturas, mesmo naquelas que portavam altos cargos nas comunidades religiosas. A evidência dos fatos, dos fenômenos e dos exemplos cristãos tornavam-no cada vez mais agigantado no conceito popular, pois era realmente um homem de luz nas trevas da terra, tendo fundado várias ordens religiosas, tanto para homens quanto para mulheres. Procurou o meio prático de mostrar aos doutores da lei da Idade Média, como deveriam reviver os preceitos do grande mestre, quase que totalmente esquecidos na vivência de então, para que seu trabalho pudesse atingir todas as classes. Sua maior alegria era fazer com que o rebanho de Jesus ouvisse de novo a voz do pastor, pelos recursos já estabelecidos. Tinha imediata ascendência sobre seus comandados e superiores, pela irradiação de amor que seu coração fornecia, saindo do símbolo do certo que impunha as consciências orgulhosas e vaidosas, pois, a sua vida reta desconhecia vícios morais.
Diante de sua personalidade superior e de seu grande amor, os espíritos menos aquinhoados de luz se sentiam diminuídos. Os propensos à humilde reconheciam a oportunidade da renúncia, adquirida junto ao Mestre. Os mais ignorantes explodiam em ódio que se transformava em vingança, buscando ímpeto da frente de trabalhos evangélicos alicerçados no cristianismo primitivo. Mas quando lhe ofereciam barreira, o poeta dos pássaros as transpunha pela escada das virtudes. Confeccionava em cada degrau, como carpinteiro divino, uma qualidade herdada dos ensinos do Cristo, e a prece o fazia esquecer-se imediatamente de todas as injúrias, que transformava em forças para edificação sem limites. Francisco sentia irremovível atração pelo Apocalipse. Quando lia a grande reagem dos fins dos tempos, sentia-se envolvido por sublime arrebatamento, e, regresso ao passado, se via na ilha de Patmos, rodeado por luzes inexplicáveis e por vozes ininteligíveis. Quisera, em várias ocasiões, explicar as visões das profecias, nunca pudera fazê-lo, pois havia sempre um que fazendo esquecer-se de sua ardente vontade. Os discípulos mais chegados adivinhavam-lhe o pensamento e a intuição lhes fazia crer que a providência divina não achava conveniente ainda o total esclarecimento. Certa feita, trocando ideias com o irmão Leão, seu colaborador mais chegado, homem inteligente e probo, espírito já desembaraçado do cipoal da ignorância humana, assim se expressou. Frei Leão, em dados momentos me sinto transportado para o Oriente, ocupando um lugar, que me parece uma blasfêmia mencionar, mas sinto constituir um dever relatar para quem me ouve com toda atenção e carinho. Acho justo que participe dos meus anseios mais íntimos que às vezes, me levam à felicidade, somente em pensar. Quando os meus dedos tocam as sagradas escrituras, uma força que desconhece os leva às profecias de João Evangelista, e quando as leio, me recordo de algo estranho, e quando recordo, já sinto o que está escrito e, nesse transe, me sinto evangelista na ilha de Patmos. Depois, me vejo vivendo em Éfeso, na grande igreja mencionada e escolhida como uma das 7 casas de Deus, na Ásia Menor. Nesse êxtase, tenho em Maria Santíssima minha própria mãe sinto-a, este é o fenômeno interessante, ao meu lado, com aquela ternura que deve ser peculiar ao coração da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo, pelos canais do sentimento, que discípulos do Mestre são meus companheiros, e tenho Cristo como se fosse meu pai e minha mãe, algo divino que faz parte íntima de mim mesmo. Silenciou, dando tempo ao tempo para que as recordações pudessem aflorar a sua mente. Frei Leão começou a escrever tudo o que ouvira de seu mestre e este, percebendo, caiu de joelhos e pediu com humildade ao seu discípulo. Irmão Leão, rasgue em nome da prudência o que anotaste. Meu filho, em nome do amor, rasga. Porque não somos dignos de merecer tanto da misericórdia divina. Imprimiu tanta humildade na voz, que Frei Leão não suportou. Com pesar, desfez-se dos escritos, mas pediu ao companheiro e mestre que continuasse a narrativa das recordações conscientes dos fenômenos transcendentais. Francisco levantou-se satisfeito, beijou as mãos do frade amigo, passou os olhos pelos céus, como que buscando os fatos mais vivos no inconsciente e continuou. Frei Leão, desde o advento do Evangelho, pelas mãos do Batista deserto, do seu preparo, do cultivo dos caminhos para que o Nazareno encontrasse os meios pelos quais pudesse pregar a boa nova do reino de Deus, do sacrifício a que se submeteu, em garantia da verdade que anunciava, até o Calvário. Nada, meu irmão, nenhum destes acontecimentos são ocultos para mim. Eu os vejo na hora em que pretendo, ou em momentos inesperados. Vejo-me pregando o Evangelho do Reino em épocas recuadas com uma nitidez que não deixa dúvidas de que vivemos naquele tempo. No mesmo instante, sinto dentro do peito uma força, comando gigantesco na mente, que diz termos trabalhos mais urgentes a fazer dentro da comunidade a qual pertencemos, antes de anunciar essas verdades que operam como transformadoras de consciências e reformas de conceitos, derrubando concepções milenárias. Frei Leão, perdoa-me se com isso estou querendo ser o que não posso, buscar o que não consigo achar, e bater em portas que a altura não me favorece, que as minhas frágeis mãos não podem tocar. Perdoa, irmão, se o que falo é imprudência. Se, porventura, sentes que minto, espanca a minha boca, pelo impulso que as mais dedicadas mãos sofrerem dos sentimentos,
que serei escravo obediente ao castigo. E a ternura que imprimia as palavras era tão sincera, que Frei Leão, que não era muito dado às lágrimas, chorou sem interrupção. Procurou se controlar, mas não conseguiu, pois a grandeza e humildade daquele ser tão franzino e pequeno, eram tão grandes, que o frade sentia-se um verme diante dele. Com muito custo, pronunciou estas palavras: Irmão Francisco, sois para nós da comunidade, se nos permitis declarar, o nosso Pai. A vossa boca nunca fala blasfêmia, vossa voz é carregada de amor e a cadência nos eleva à verdade, colocando Deus sobre todas as coisas e Cristo como instrumento maior, pelo qual devemos passar para encontrar a paz. Se desejais que não escreva tudo o que falais, não o farei, mas estou certo de que não podereis impedir que vossa voz fique para sempre no meu coração, de sorte que as possa ouvir quando pretender. Não me espanto com o que acabais de revelar-me, pois já era bastante familiarizado com essa lei de permutas corporais. Os corpos são como água e sabão que, cada vez mais, fazem a alma iluminar-se. No entanto, carregava algumas dúvidas, que foram sanadas pela vossa própria experiência, na qual confio sem discussões, porque conheço vossa dignidade diante do Cristo e de Deus. A flor mística de Assis abençoou o seu discípulo, passou de novo suas pequenas mãos nos cabelos de Frei Leão e falou com alegria. Leão, uma inteligência anda a passos largos em busca do coração, e quanto a mim, não sou digno de assistir ao encontro destas duas forças em ti. Que Deus nos abençoe. Frei Leão, sentindo fome das verdades espirituais, implorou ao seu mestre que continuasse a falar. E pediu licença para lhe chamar de Pai Francisco. Quando mencionou pela primeira vez esse Pai Francisco, correu por toda a espinha de poeta de Assis uma força inexplicável que, espraiando-se na sua mente, liberou recordações que pareciam misturar-se com a vida presente. E, num ótimo, recordou um turbilhão de coisas, conservando-se, porém, calado diante da proposta de discípulo. Frei Leão desafogou o coração como pretendera. Tomava Francisco, daquele dia em diante, pai de toda a comunidade. Francisco tocou levemente com os dedos, como era seu costume, no colaborador, e começou a caminhar, sentindo a natureza festejá-lo com os fenômenos comuns, e ao mesmo tempo transcendentais para quem tem olhos de ver. O filho de Assis, quando pousava seus dedos no companheiro, comprimia, se assim podemos dizer, algum botão espiritual, e ligava a sensibilidade do frade, para que ele pudesse ouvir o céu e as melhores confirmações de suas pesquisas pessoais. Observando-se espiritualmente, quando tocava Frei Leão, imprimia na mente do discípulo, sem que o percebesse, uma força espiritual sobremodo inexplicável. A aura do frade tomava proporções descomunais, a sua inteligência se desatava como se tivesse duas cabeças, e, diante de sua lógica, nada escapava. Era um conforto ouvi-lo, pois a sua linguagem clássica ultrapassava o comum dos mortais. Nessas horas, o verbo de Frei Leão tomava uma tonalidade e alguém articulava por intermédio do companheiro. E Frei Leão começou a dissertar. Francisco, as experiências que estás vivendo de Francisco revivendo João, devem-se ao fato de João Evangelista ser o mesmo Francisco de Assis dos nossos dias. Essa é uma lei que grande parte da humanidade desconhece, mas que ainda não é hora de propagar no seio dos fiéis da Igreja, de que temporariamente fazeis parte integrante. A vossa presença e de vossos companheiros aliviará a depressão de sentimentos, dando um toque de esperança nas vigas basilares da doutrina que começa a ruir. E de vosso conhecimento que os livros sagrados, todos eles, sejam do Antigo Egito, da Índia e da China, dos iniciados da Caldeia, e mesmo da Grécia e de Roma, inclusive a própria Bíblia, menciona com nitidez as transmigrações das almas de corpos em corpos. Basta recordar alguns tópicos, para maior elucidação. Lembremo-nos de quando Nicodemos procurou Cristo, informando do Mestre qual o melhor meio para entrar no reino dos céus. A resposta foi nascer de novo. É certo que o nascer de novo não significa que poderemos nos transformar sem que haja tempo suficiente, e uma só existência, na Terra, comparada com as necessidades do Cristo, não representa um segundo no relógio da eternidade. Então, para nos modificarmos é imprescindível vivermos muitas vezes no mundo, em corpos diferentes e em épocas variadas. Frei Leão, tomado por uma inteligência fora da matéria,
que pai Francisco identificara de pronto, pois era acostumado a esses transes. Respirou profundamente, fez silêncio, como de costume nos grandes assuntos. Mestre Francisco, mudo e lucidamente agindo como um bem aparelhado laboratório, analisava frase por